imobiliário em constante evolução, a compra de um apartamento na planta tem se tornado uma opção cada vez mais valiosa, cada vez mais atraente para muitos compradores, tá? Essa modalidade oferece uma série de vantagens que vão desde condições de pagamento até a possibilidade de personalização do imóvel. Eu sou o Erlen Carvalho e nessa edição do Proeng Podcast vamos falar sobre as vantagens de comprar um apartamento na planta. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o assunto, convidamos Renata Velar, que é broker owner da Remax. Novamente ao Proeng Podcast, Renato. Muito obrigado, eu que agradeço estar aqui. Depois de ter aberto esse projeto aqui com a Proeng, estamos de volta aí para falar da coisa que eu mais amo, que é o mercado imobiliário. Isso mesmo, para quem não se recorda, o Renato Velar, ele foi o que fez a estreia no Proeng Podcast, se não me engano, em 2023, né, Renato? Eu acho que foi 22 ou 23 e foi sobre cidade de 15 minutos, né? Isso mesmo, falando das Bacana. vantagens da cidade de 15 minutos, tudo que é próximo, né, da moradia, da residência desse cliente, desse morador, né? E se você tem interesse em ouvir esse bate-papo sobre cidade de 15 minutos, acesse grupoproeng.com.br/podcast e tem o nosso bate-papo lá. Na verdade, naquela época você conversou com a Elis Carvalho, Isso. né, diretamente do estúdio da Rede Gazeta. E dessa vez, Renato hoje está retornando agora no estúdio do ProCowork aqui no Proeng Hall, em Jardim da Penha. Então, seguindo a nossa conversa aqui sobre as vantagens de comprar um apartamento na planta, Renato, me diz aí, quais os benefícios, os primeiros benefícios que os compradores têm nessa opção, né, em escolher um apartamento na planta? A gente pode separar essa pergunta em duas perguntas, né? A gente tem o comprador que vai ser o morador do apartamento, está comprando para habitar, que foi o caso que aconteceu durante a pandemia. Todas as vendas foram para pessoas que iriam usufruir, iriam morar no imóvel, fazendo um upgrade, invariavelmente. E temos a compra para o investidor, né? Vamos falar primeiro do investidor. Recentemente eu escrevi um artigo, até na Folha da Prado número 1, onde fala da comparação entre aplicar imóvel no mercado financeiro. Para esse artigo, eu utilizei um case que foi real. Eu criei uma crônica para ficar mais divertido, mas ele relata o caso de um pai abastado que iria comprar apartamento para um filho que ia casar. E ele estava comprando apartamento para o segundo filho, que o primeiro filho ele jamais imaginaria que ele fosse casar, porque o cara era namorador, né? Ele era o selvagem da motocicleta, não queria saber de casar nunca. Aí o cliente foi e comprou o apartamento. Eu falei, olha, senhor Paul, o senhor poderia comprar já um outro apartamento para o seu outro filho, porque é uma condição muito interessante. O senhor vai estar fazendo um investimento, vai estar alocando seu capital aqui, diversificando suas aplicações. E ele, não, meu filho não vai casar, não vou comprar, vou deixar o dinheiro aplicado, que vou ganhar mais, não sei o quê. Dito e feito. Passou um período de uns 3 anos, o filho resolve casar. E ele me procura. Renato, ele me chama de Renatinho. Renatinho, é hora de você colocar o bloco na rua, eu quero que você compre um apartamento igual ao de Carlos, para Fernando, que é o segundo filho. Não, beleza, perfeitamente. E eu fui ao mercado buscar um apartamento nas mesmas características para ele. E quando eu vim com a resposta, ele falou: olha, eu sinto muito, o dinheiro não alcança. Ele me deu um orçamento corrigido pela aplicação que ele fez e, infelizmente, não alcançava. Mas ele, como não alcança? Eu falei, porque o imóvel ele valoriza mais do que a aplicação financeira, num período mais longo, né? Num período curto, obviamente que não. Porque muitas vezes o investidor pensa somente na rentabilidade de aluguel. Verdade. Isso eu nem considerei com esse meu cliente. Eu falei, olha, a questão do aluguel eu não estou nem considerando nesse período de 3 anos, só estou falando sobre o principal que estava alocado ali. E você, quando compra o imóvel na planta, você tem um ganho brutal no principal. No principal, Uhum. tá? Principalmente se esse imóvel for adquirido em locais que são de expansão. E eu listaria hoje aqui em Vitória dois vetores que, na minha opinião, eu posso afirmar, eu tenho 34 anos de mercado, sou um estudioso de mercado, gosto muito do meu trabalho, eu diria que é Barro Vermelho em primeiro lugar Sensacional. e Jardim Camburi. São Tá? excelentes regiões, né, aqui São, em são, Vitória. são bairros que estão passando por transformação, né? Barra Vermelha principalmente, então eu vejo que é uma possibilidade não somente do movimento natural do mercado, mas como ter uma curva mais acentuada de valorização pelo impacto que essa região está acontecendo. Barro Vermelho, a rua João Carlos de Souza, por exemplo, nós temos lá 7 prédios em obra ao mesmo tempo. É como um jardim que vai florir de uma vez só.
Então você não vai ter aquela cena que você passa, por exemplo, numa rua da Praia do Canto, que tem um prédio magnífico novo, vai ter um prédio bem antigo, já precisando de cuidados ao lado. Verdade. Isso vai ficar muito claro quando essas obras forem entregues. Além disso, a gente tem toda a infraestrutura urbana, nós temos todo o comércio em volta, né? Tudo que se precisa, e nós estamos ao lado da Praia do Canto, que é o bairro mais valorizado de Vitória, e o metro quadrado do bairro Verde está metade do preço da Praia do Canto. É óbvio, isso qualquer um pode enxergar. E além disso ainda, mais uma notícia que vai impactar brutalmente a nova orla do Canal de Camburi. Isso vai Muito. ser uma cacetada. É um excelente projeto Vai, para Vitória. espetacular. Isso vai trazer o efeito Bilbao para Vitória, que é um efeito onde aconteceu na Espanha, na cidade de Bilbao, onde foi feito o Museu Guggenheim, e ele mudou toda a cidade, transformando uma cidade turística. Jardim Camburi, por sua vez, é o maior bairro de Vitória, é o bairro com o melhor aparelhamento público da cidade. Nós E mais temos lá populoso mais também, né, Renato? populoso, tem mais espaço para crescimento. Mais infraestrutura também, o Nós bairro temos oferece muito. perfeito, o Atlântica Park, nós temos a Praça Nilce Mendes, que é um fenômeno a Praça Nilce Mendes. Atlântica Park só vigor em Barcelona, na Espanha, um nível desse. Nós temos a Fazendinha, nós temos o Parque Botânico da Vale, tem a Pracinha da Bosch, tem shopping, ciclovia, tudo que tem do bom e do melhor. E Jardim Camburi, ele demorou a desenvolver. O Plano Diretor Urbano de Vitória, ele veio de 1984, e Jardim da Penha desenvolveu antes, e Praia do Canto antes. Então não havia uma regra de construção, tem muito prédio geminado, muito prédio com arquitetura sem ter sido pensada. Como o Jardim Camburi ele só começou a expandir na década de 90, quando o bairro de fato começou a ter a verticalização, já existia um plano diretor urbano muito organizado e fez com que os prédios que fossem construídos seriam os prédios mais modernos, com afastamentos, né, com uma implantação de terreno melhor. Isso fez um crescimento mais ordenado. Então, o prédio hoje, o prédio não, o bairro, eu não arrisco em dizer que Jardim Camburi vai ser o melhor bairro de Vitória, dentro de 5 anos. Melhor bairro de Vitória. Vai superar em É muitos outros possível, bairros. é possível. Vai superar, tá? Agora voltando, te interrompendo um Ah, pouquinho, Renato, voltando um pouquinho na sua fala lá atrás sobre valorização, quando você pontuou que a valorização do imóvel é pertinente a gente falar sobre valorização, porque quando a pessoa quer comprar um apartamento, ela quer que o apartamento valorize. Né? E claro. você citou aí dois exemplos, né, de pessoas que buscam um apartamento, ou um morador, ou um investidor. Agora, a questão da valorização, a gente também tem que comparar, fazer o comparativo da região, do entorno, como você já apontou, como o entorno pode favorecer nessa valorização, É fundamental. né? E como também o mercado, né? A questão do crescimento, não somente do local, mas também do mercado. Então, pontua pra gente, vamos voltar nesse tema lá atrás, aí depois a gente volta a falar de Jardim Camburi, até porque você trouxe um empreendimento fantástico para a Proeng, a gente vai citar ele daqui a Ok. pouquinho, mas eu também quero saber um pouco de valorização. Eu sou leigo na questão do assunto, e eu também quero aprender um pouco mais, e você, o expert, a questão da valorização do Perfeito, imóvel. perfeito. Olha, para o investidor, o ideal é comprar apartamentos compactos, tá? Que o apartamento grande, ele é um apartamento que tem uma baixa rentabilidade em locação e tem pouca liquidez. Então é mais para valor de uso. A valorização de um imóvel, nada supera. Foi publicado, se eu não me engano, no ano passado, a ADEME fez um estudo dos últimos 10 anos do mercado imobiliário e a curva de valorização foi brutal, acima de todas as aplicações. Não obstante isso, uma informação que eu recebi lá no Cúpula Summit em Curitiba no mês passado, o congresso que eu fui, da Cúpula, a classe de ativos mais rica do mundo é imóvel. Se você pegar todo o ouro do mundo, todo o dinheiro do mundo, todos os ativos financeiros do mundo, não compram todos os imóveis. E digo outra informação importantíssima, super relevante. O Banco Safra Uhum. comprou, alguns anos atrás, o prédio mais icônico de Londres, que é o Pepino, aquele prédio que estava até derretendo o vidro dos carros, como é que chama? O retrovisor dos carros estava na rua, que parece um pepino. Verdade. E o Banco Safra comprou esse empreendimento. Né? Nos Estados Unidos, hoje a gente vê notícias correndo a toda aí que os bancos estão comprando os imóveis todos para locação. Eu tive no Canadá no começo do ano visitando meu filho, que está estudando empreendedorismo lá, e no Canadá é muito difícil você comprar um apartamento, os prédios são construídos para locação, Somente para só locação. para locação, só para Então, o locação. foco é totalmente no investidor. Totalmente no investidor. Nas capitais europeias, 80% das pessoas moram em imóveis alugados e esses imóveis pertencem a grandes corporações. Então, a valorização ela não é de curto prazo, ela é de médio e longo prazo. Por isso que é importante o imóvel ser novo, né? Na Sim, planta principalmente, e em locais que têm curva de expansão. É muito importante você escolher muito bem o bairro, sim. tá? Até por Porque conta da infraestrutura que ele oferece, tem né? um ditado de Mauro Halfeld, que é um grande estudioso do mercado, que ele diz que é melhor você ter o pior imóvel do melhor bairro do que ter o melhor imóvel do pior bairro.
a localização é sempre em primeiro lugar, em segundo lugar a localização e em terceiro é a localização. Isso não pode pecar. Então, esse é um ponto. Não é qualquer imóvel que vai te entregar uma curva de valorização. Você está num bairro decadente, você não vai. Se o bairro está tomado de violência, você não vai ter valorização. Por isso que é muito importante você ter o acompanhamento de um profissional de mercado, posicionado naquela área, que saiba te dar essa valiosa contribuição. Porque a compra de um imóvel, diferente da compra de um eletrodoméstico, de um automóvel, é uma venda totalmente consultiva. Verdade. Ele precisa muito do acompanhamento de um profissional. Muitas vezes o comprador chega pensando uma coisa e é outra coisa que ele precisa, né? Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Precisa Então, dessa orientação. O cliente ele precisa buscar o corretor de fundamental. imóveis para justamente orientá-lo a como escolher a melhor opção, tanto de planta, né, Renata? A gente também fala, a gente Claro, está falando de localização aqui, mas também a gente vai entrar no assunto de planta, claro. que é importantíssimo. Projeto e conceito também, né? Sim, E conceito. Isso é uma coisa que anda de mão dada. O que que acontece? Hoje o mercado, a informação circula livremente e os compradores chegam para aquisição já totalmente preparados. Eles já olharam tudo, com planilhas e planilhas na mão. Se o profissional não tiver posicionado naquela área e não for especialista naquela área, o que eu falo de especialista? Ele tem que saber quantas escolas tem, quais são as linhas de ônibus, se tem posto de saúde, onde é, quais os melhores restaurantes, as melhores vias de acesso, os pontos de interesse comum, os pontos turísticos, restaurantes, bares, supermercado, farmácia. Ele tem que saber tudo sobre o bairro, tudo. Ele tem que ter um dossiê do bairro na sua mente e também impresso, se possível, até para poder ele apresentar para o cliente, principalmente se o cliente vem de outra cidade, né? sim, sim, com certeza, isso é importantíssimo. Fundamental. E quando a gente fala de planta também, a gente está falando de localização, que é fundamental nessa. Estamos falando de planta, mas é fundamental também, aliás, Estamos falando de a planta. gente está falando de localização, mas é fundamental também a gente dizer um pouco de planta, né? Como o cliente, como o comprador, esse futuro morador do empreendimento, ele vai escolher as plantas do apartamento. Perfeito. Não é somente a planta do apartamento, não. A planta da edificação também. Verdade. Porque você tem. A pandemia ressignificou a moradia, houve uma transformação nos projetos incrível. Os prédios hoje vêm até com podcast, né? Tem Isso. beauty center, tem pet care, tem espaço motriz, tem área para tomar um vinhozinho lá, tem lavanderia, é, co-work, sala de reunião. Então, ressignificou aqueles espaços antes ociosos, como aqueles salões de festas gigantescos, Verdade. enormes, sempre vazios, né? Com móveis velhos, deram lugar a ambientes de usabilidade. Isso fez com que os apartamentos não precisassem de ser tão grandes mais. Porque, vamos dizer, eu gosto de receber, e eu moro num apartamento de 2 quartos. Ora, o prédio que eu moro pode ter um salão de festa, uma sala gourmet, que eu posso receber meus amigos como se eu estivesse em casa, Muito bem. né? Então, hoje, a funcionalidade é a base da escolha do projeto. Para o investidor, é sempre comprar as unidades mais baratas do prédio. Então, vamos supor que eu quero comprar para aluguel. Eu quero montar uma carteira de aluguel. Eu vou comprar o primeiro andar de fundos. Por quê? Entendi. Porque quando o prédio fica pronto, a diferença do valor do aluguel do primeiro andar de fundos para o último andar de frente, na compra é brutal. No aluguel, não. No aluguel, essa diferença desaparece. Porque o morador de aluguel ele vai morar ali 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, ele não vai se importar tanto de estar num apartamento que não tem uma vista tão bonita. Ele Verdade. não estaria disposto a pagar 30, às vezes, a mais de 30% mais numa relação díspare, bem radical, ele não valeria a pena. E o aluguel não tem 30% de diferença, né? Agora, aquele que pensa em valorização do principal, que é diferente de quem tem só a visão da locação, tem gente que pensa só em locação, não quer vender o imóvel nunca, monta a carteira dele e vai lá. Tem muitos clientes nossos que têm esse perfil, né? Clientes encarteirados com imóveis de 2 quartos, e a Dapena tem muito disso para alugar para estudante, que é um excelente negócio. Mas quem vai comprar para investimento, eu sugiro comprar da mediano nas melhores colunas. A questão da ventilação é muito importante, Ventilação cruzada, isso é importantíssimo. é muito mais importante do que a posição solar. Tá? Porque a posição solar, hoje você tem recurso, você tem isso, o filme da 3M, que repele até 93% dos raios solares, os ar-condicionados hoje é split, inverter, não consome energia, Fechamento de vidro, fechamento de cortina. vidro. Então, você tem hoje recursos excepcionais para você cortar o calor. Né? E sem falar das paredes termoacústicas, com cica, com tudo, que não permitem que o calor entre no apartamento. Mas a ventilação é fundamental. A ventilação é Legal. fundamental até para transformar o ambiente salubre. Com relação à planta, é muito importante você verificar se aquela planta ela tem uma divisão adequada,
se ela vai ter uma usabilidade boa. Então, se você pega um apartamento que é todo triangular, por exemplo, não é um bom negócio. Tem que pegar um apartamento com uma planta mais quadradinha, mais bem feita. Os arquitetos, eles têm uma preocupação muito grande hoje na usabilidade do imóvel. Por exemplo, vamos radicalizar aqui, apartamentos antigos, da década de 80, década de 70, tem uma área de serviço enorme. Quarto de empregada, que Quarto de ainda era, né, empregada, um enorme. ambiente. Tem um apartamento da Praia do Planto que eu vendi um tempo atrás. O apartamento tem 80 metros quadrados, são 2 quartos, no edifício Regina, aqui na esquina da Joaquim Lírio com a Moacir Vidos. Um apartamento de área de serviço e quarto de empregado tem uns 25 metros quadrados. Caramba. E não tem como integrar de volta para o apartamento. Então, é um espaço perdido, completamente Fica perdido. obsoleto dentro do É, apartamento, é né? um é um apartamento grande, mas pequeno, Uhum. né? Então, muito importante também você verificar se o apartamento tem a possibilidade de fechamento de varanda, que você vai integrar. E outra coisa que é muito importante é a área técnica, né? A área Importantíssimo. técnica é fundamental, porque se você não tem área técnica, é um espaço que você vai comer de dentro do seu apartamento e vai ficar aquele troço aleijado, feio, aquela gambiarra, né? É muito importante isso. Além do mais de colocar os aparelhos, né, na fachada do prédio. Pode Sim, ser que claro. tem condomínio que não permite Fica essa horroroso. possibilidade. Agora você citou alguns ambientes aí que estão presentes hoje no empreendimento que a gente acaba de lançar, que foi justamente um empreendimento, um terreno que você trouxe até o Grupo Proeng, ofertando, né, para lançar esse produto, que é o Camburi Reserve Proeng Home. Eu quero que você agora nos fale um pouquinho, né, desse momento, dessa experiência, desse conhecimento, do conceito que foi trabalhado no Camburi. Claro. Olha, para mim é sempre um prazer trazer terrenos para a Proeng. Eu fui o responsável pelo Bal Harbour também, agora Sim, verdade. também fui pelo Quartier Latam atrás e fui pelo Américo Faustini também, e agora o Cambori Reserve. Desses dois últimos empreendimentos que eu pude participar com vocês, é muito legal a consultora querer ouvir o profissional para saber a opinião dele do que vai Importantíssimo. ser construído no local. Principalmente o Bal Harbour, que a gente já vem com o conceito mais pronto, né? E a gente tem acesso a conversar com os arquitetos. No caso do Bal Harbour foi com a Vanessa, com o Sandro Preti, aqui foi a Vanessa, e isso, o produto nasce redondinho, porque muitas vezes os construtores, a moda antiga, Uhum, lançavam um produto inadequado e não vendia, botava a culpa no corretor, é né? Não verdade. vende. Ah, se vende é porque o produto é bom, se não vende é que o corretor é ruim. Mas, por exemplo, um caso recente, um empreendimento em Bento Ferreira chegou para mim um terreno com um projeto de 3 quartos, com 3 quartos de 2 por andar, sem área de lazer. Eu falei na hora, né, para o terrenista, falei, esse projeto aqui não tem a menor condições de a gente levar isso ao mercado, porque já tinha uma consultora querendo fazer isso com ele lá. Eu falei, você vai quebrar a cara, porque é um produto que não vai ter venda, vai vender mal, não vai ter performance, não vai ter. Aí é um empreendimento que não valoriza. Você vai arrumar um casamento pro resto da vida. O que nós fizemos? Nós desconstruímos aquele projeto, jogamos fora e fizemos estúdios de 32 a 39 metros quadrados. A rentabilidade para o terrenista aumentou em 40%. Muito bom. E a velocidade de venda do produto foi brutal. Antes mesmo do lançamento, tem 50% vendido, sem ter feito nada. Então, encontrar a tipologia correta para o local correto é fundamental. Você vai pegar um bairro de Jardim da Penha, por exemplo, que é um bairro com uma pegada universitária muito forte, tem muito aposentado e muito universitário, Jardim da Penha. Se você colocar um 4 quartos de 250 metros quadrados, vai encalhar na hora. Vai encalhar na hora. Se você pegar é, um apartamento que não tem o perfil do morador, é, é investimento péssimo. Péssimo, porque o produto que você está comprando, mesmo que não seja para você morar, que seja para investidor, obviamente, para você realizar, você vai precisar de alguém utilizando ou comprando aquilo no final, né? Verdade. E você citou agora há pouco, citou também no nosso início da nossa conversa, a questão dos bairros, né? Citou o Barro Vermelho, que é um dos, vamos dizer assim, É a bola da é a vez. bola da vez, Jardim Camburi, que está em grande expansão, está crescendo cada vez mais. Esses bairros, tem outros bairros na Grande Vitória, aliás, em Vitória, na capital, que tem esse poder de crescimento, que ainda pode crescer? Tem, eu posso dizer assim, crescimento em valorização, tá? Aham, Bento Ferreira está passando por um processo de transformação, mas não pegou preço ainda, Bento Ferreira, agarrou um pouco no preço, porque o bairro ele teve um movimento de rua muito fraco, pouco comércio, uhum, então as pessoas não construíam porque não tinha movimento, não tinha movimento que não construía, mas alguns construtores, com muita coragem, foram e melhoraram o padrão do bairro construtivo, fazendo prédios magníficos, e começou a ser ocupado, e o comércio surgiu, o comércio aflorou. Hoje a Carlos Moreira Lima hoje é uma rua viva, com muito comércio, e começa a expandir. Então eu acredito que o metro quadrado lá, de fato, vá
tem uma progressão. O que dificultou muito também em Bento Ferreira foi a questão de terrenos marinha ocupação, né? Que não dá para financiar, então não constrói. Mas isso já vem sendo trabalhado, alguns advogados conseguindo reverter esse quadro e muitos projetos aí na mesa saindo, prédios belíssimos saindo lá. Outro bairro que eu vejo com muitos olhos, você vai falar que eu sou doido, é o centro. Centro de Vitória. Centro de Vitória. Eu tenho uma ideia que eu sonho com ela e ela é totalmente factível. Revitalização não se faz com dinheiro público, Verdade. se faz com dinheiro privado. Se você pegar Gerônimo Monteiro, do lado esquerdo, tudo cai nos pedaços, literalmente, decrépito. A prefeitura tinha que fazer a revisão pelo diretor urbano. Tá? Ali, prédio histórico, não tem nenhum ali. Nenhum, exceto o Mercado da Capixaba. Que está sendo reformado, né? Vai ser reformado, entregue. preservar, obviamente, claro, mas o Uhum. resto jogar tudo pro chão e fazer prédios novos com muito afastamento, criando áreas de convívio, com praças embaixo do prédio, com comércio. Veja, um apartamento, a primeira construtora que lançou um apartamento no centro, de médio padrão, ela vai ter sucesso de venda e vem 10 construtoras não vir atrás. Por quê? Se você consegue lançar um empreendimento lá em torno de R$ 8.000 o metro quadrado, 7.500, 8.000, que não precisa de ser um apartamento padrão de Praia do Canto, padrão de Barro Vermelho, padrão de Jardim Cambori, pode ser uma coisa um pouco mais. Não por isso de qualidade. Mas com um conceito bem Um estruturado conceito também, bem né? estruturado, claro, com tudo que tem, que oferece, Sim. mas não precisa de ter uma fachada em ACM, tá? Não precisa de ter uma fachada com LED. Uma coisa muito bonita, muito Uhum. bem feita, muito moderna, mas conceitual. Imagina uma pessoa que é criada em Vitória, vive em Vitória, trabalha na Enseada, ou trabalha na Praia do Canto, ou trabalha em Jardim Cambori. O que é melhor para ela? Pegar, ir lá, morar na Serra, andar 1 hora, morar em Itaparica, andar 1 hora de carro, para poder chegar no trabalho, ou ela ter um bairro que já está totalmente pronto, o bairro, com todo aparelhamento urbano, um bairro que inclusive tem beleza turística, e está do seu lado. Então, isso eu acredito. É um sonho, mas um dia vai se concretizar. Bairros que eu vejo que vão agregar muito valor, que hoje estão na Berlinda, a Praia de Santa Helena. Hoje é um bairro que ficou meio perdido entre Coladinho, Enseada do Suá ali, né? ficou sem identidade entre Enseada e Praia de Santa Helena, na década de 50 e 60, era o bairro de moravam os ricos. Tá? Em torno do Praia Tênis Clube ali, eram os palacetes dos milionários da cidade, era ali. Chegou a terceira ponte, mudou tudo em torno, causou aquela situação toda, o negócio deu uma balançada, mas agora volta com tudo. Já tem até empreendimento para ser lançado lá, acredito que vai valorizar. E Serra do Suá é um bairro que está passando por uma transformação, onde os empreendimentos residenciais agora roubaram a cena dos comerciais, porque o plano diretor urbano na Enseada não te dá aproveitamento máximo para comercial, e também a pandemia significou o escritório. Hoje nós temos o cowork, né? Verdade. Muitas empresas não precisam mais. Então ele está sendo ocupado por muitos moradores. Então esse cenário que você vê hoje, que durante o dia as ruas estão cheias e à noite não tem ninguém, isso vai acabar. Quando os prédios ficarem prontos, unidades 400, 300, 200 unidades, prédios enormes, vai trazer muita vida. E já começa a acontecer isso, até tem um supermercado já funcionando lá, coisa que era inimaginável há um tempo atrás. Então, esses bairros eu vejo com muito bons olhos. Jardim da Penha ficou meio deslocado nisso tudo aí, né? Porque há poucos terrenos de Jardim da Penha, o plano diretor urbano do bairro castiga muito, porque não pode verticalizar. Eu também acho que deveria haver uma revisão de plano diretor urbano de Jardim da Penha. E você citou bem Jardim da Penha, agora recapitulando aqui, relembrando, que você também trouxe o Norte Village pro Eng Home. O Norte Village não foi eu que trouxe, não. Então, Tá, vamos repetir não aqui. trouxe, Então, não. peraí. Você falando agora de Jardim da Eu Penha, lancei né? o Até é Norte Village, importante lembrar aqui que a gente está prestes a entregar o Norte Village pro Eng Home, ali na Carijosa e Tupinambás. A primeira venda foi a gente que fez. As 2 primeiras vendas Que bacana. foram feitas pelo Marcelo Deves, que é o meu parceiro há 15 anos lá, tá conosco lá na Remax House. Jardim da Penha, algumas construtoras como a Proeng, né, ousaram e trouxeram para o bairro tratamentos de um padrão muito alto que não era imaginado. Jardim da Penha era sempre aquele prédio simplesinho, pilotis, aquela Verdade. coisa. Né? Até mesmo os primeiros prédios da Proeng tinham esse perfil. Eu vejo que a Proeng teve a virada de chave. Quando o mercado começou a se reinventar, a Proeng foi muito rápida nisso. Outras consultoras também foram muito rápidas nisso. E você tem prédios, por exemplo, como o Vitória Shore, que é um prédio espetacular, com 1 metro quadrado, chegando a 13, 14 mil reais hoje, que era inimaginável isso há 10 anos atrás. Né? O West Village também é um prédio muito bonito, North Village, próximo à universidade, com um conceito de 1 e 2 quartos, Sim, que vendeu igual pão quente, foi uma coisa incrível. Então, Jardim da Penha, o que faltou foi terreno para construir. Né? Praia do Canto hoje se derruba, né, para fazer. Derruba o Verdade. prédio de baixo, Jardim da Penha se derruba, você não tem... Deve mudar o afastamento agora no plano diretor urbano, isso vai
impulsionar um pouco mais o crescimento do bairro. Fazia toda a diferença, né? Vai. E vamos voltar lá no bairro Jardim Camburi, né? Até para que você que não conhece ainda o Camburi Reserve, vale a pena conhecer, vale a pena descobrir um pouco mais desse empreendimento, que tem muito espaço funcional, a área de lazer fantástica. Então vocês também podem procurar o Renato, pode procurar a Remax, né? Para conversar um pouco mais e entender um pouco mais do Camburi Reserve, que vale muito a pena. Renato, agradeço novamente a sua participação. Quer deixar uma palavrinha, uma mensagem para quem está buscando um imóvel na planta? Fique à vontade. Claro, eu só não pontuei em relação ao morador final, né? Mas eu acho que ficou muito claro, tanto para o investidor quanto para o morador final, aquilo que ele precisa saber para Sim, fazer um bom investimento. O morador, ele deveria atentar um pouco pelo deslocamento dele, cidade de 15 minutos, importantíssimo. fundamental, né? Porque carro é o colesterol urbano, é o carro, como diz Jaime Utilizar Lerner, bicicleta, patinete, né? Utilizar pé todos os todos, meios né? que não poluem, né, Renato? Dialogar com a cidade, né? Sim, Olha, eu sou mineiro, né, de Belo Horizonte, pouca gente sabe. Nasci em Belo Horizonte. Lá na minha terra tem um ditado que fala: quem investe em terra não erra. Quem compra imóvel. Eu tô há 34 anos, como eu disse, velho. Eu nunca vi ninguém perder dinheiro comprando imóvel. Nunca vi ninguém perder dinheiro comprando imóvel. Eu já vi muita gente perder muito dinheiro em mercado de renda variável. Eu já vi muita gente perder muito dinheiro inventando empreendimento maluco. Imóvel é muito seguro, imóvel é um investimento sólido, e se não fosse, os grandes bancos não estariam de olho nisso tudo, né? isso é verdade. Então é isso. Para você que está comprando imóvel, procure sempre estar acompanhado de um corretor de imóveis posicionado. Posicionado. Ele tem que ser. Não adianta você querer comprar um imóvel em Guarapari e procurar um corretor de Vila Velha. Não é isso, não é assim que funciona. Você tem que procurar um corretor de Guarapari. Quem que é o melhor corretor de Guarapari? Eu vou procurar ele, né? Isso é fundamental. E também é muito importante fazer uma consulta com um analista de crédito imobiliário, para você saber de fato qual é o seu potencial de compra, onde é que está, onde é que você alcança, principalmente para quem vai comprar para morar, porque quem vai comprar para investir geralmente não financia. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa pode fazer uma compra e no momento das chaves ele vai ver que ele vai ter dificuldade em encontrar aquele financiamento. Assunto importante É. isso, hein? E quando você se vê diante de uma situação que você tem que vender o imóvel rápido, você vai ter que abaixar o preço. O imóvel não é um objeto de alta liquidez, né? Então você vai ter que abaixar um pouquinho o preço, você vai perder um pouco da sua rentabilidade porque você não fez um planejamento. Então planeje-se, faça a conta, escolha bem, converse com o crédito imobiliário, converse com o seu corretor e escolha uma construtora que tenha tradição em prazo de entrega e qualidade e relacionamento com o cliente. Isso é fundamental. Porque metro quadrado de uma construtora é diferente da outra. Os dois têm 1 metro quadrado, só que pode ter muito mais valor agregado do que um do que no outro. Concordo com você, Renato. Credibilidade, solidez. A Proeng agora completou 35 anos. Estamos seguindo, né? Estamos caminhando para 91 obras entregues, que é o Norte Village, que é a próxima entrega do Grupo Proeng. E concordo com você, assino embaixo. É importante sempre o cliente, sempre o morador, o futuro morador, buscar um imóvel que vai caber dentro do orçamento para não ser pego de surpresa lá na frente. Então, procure um corretor e também a questão do financeiro, né? Como você mesmo disse, Renato. Buscar um analista financeiro para não ter surpresa lá no futuro. Renato, mais uma vez agradeço a sua participação nessa edição do Proeng Podcast, né? Foi a troca de conhecimento, claro que o seu conhecimento para a gente aqui, para quem está assistindo, para quem está acompanhando, é fundamental, é essencial nos dias de hoje. Muito obrigado. Obrigado você, obrigado a todos. Um beijo queijo, né, Wélia? Para todo É mundo que está isso assistindo mesmo. aí, né? Até logo.